Hoje o Balanço Geral começa a exibir reportagens especiais que vão mostrar como é a produção das maiores riquezas do nosso estado, que fazem sucesso no mundo todo. No primeiro episódio da série Mineiridades, nós vamos contar a história de um dos nossos tesouros, o queijo. Rodamos o estado para mostrar de onde vem a nossa tradição queijeira. O queijo Minas artesanal é feito em pequenas propriedades rurais, com receitas familiares, tradicionais, passadas com carinho, de geração em geração. E nós vamos conhecer essas famílias. Balança. Mineiridades. Oferecimento Governo de Minas. Aqui o trem prospera. Os queijos produzidos em Minas Gerais têm relevância mundo afora e, claro, muitas premiações, viu? O sabor, a textura, o aroma, tudo é influenciado pelo clima, pelo solo, pela altitude. Por isso, é importante saber se o queijo foi produzido nas planícies ou nas montanhas. Tudo tem relevância e como Minas Gerais são muitas, também são muitos os sabores. Para experimentar essas delícias, nós pegamos estrada, percorremos centenas de quilômetros no asfalto e um bocadinho também na terra. A Rota do Queijo por Minas Gerais reserva várias surpresas. Estamos na Serra da Canastra, mais precisamente em São Roque de Minas, onde são produzidos queijos premiados internacionalmente. Na família do Hugo, foi o tataravô quem começou a produzir queijo. O jovem se formou em arquitetura, mas não abandonou as origens. O nosso maior desafio hoje é produzir um queijo de forma artesanal, porque essa é a nossa tradição, mantendo todos os nossos princípios do bezerro ao pé da vaca, da prensa manual do queijo, de todos os processos realmente feitos, né, um por um e mão a mão, mas ao mesmo tempo a gente conseguir agregar a tecnologia, utilizando o conhecimento que nos é disponibilizado nos dias de hoje, mas para uma produção que é teoricamente arcaica. Arcaica, mas histórica. O queijo Minas artesanal é feito em pequenas propriedades rurais com receitas familiares tradicionais, passadas com carinho de geração em geração. Para que você possa entender melhor, vamos voltar no tempo, uns 10 mil anos antes de Cristo. Foi quando o homem domesticou a ovelha e passou a usar o leite do animal na alimentação. O homem tirou o leite da ovelha, deixou no canto perto da fogueira dele. Esse leite coagulou e ele fez um queijo. Como o leite estragava rápido, a produção do queijo se espalhou pelo mundo como a melhor forma de preservar o alimento. Milhares de anos depois, em 1533, os primeiros bovinos saíram dos Açores e da Ilha de Madeira, em Portugal, com destino ao Brasil. O rebanho foi para São Paulo e Bahia. Mas quase 200 anos depois, já no século XVIII, chegariam aqui os próprios açorianos. Eles queriam ouro e vieram direto para Minas. Muitos açorianos vieram para cá, principalmente para Minas Gerais, para enriquecer. Então, o que aconteceu? No que eles vieram para cá, os açorianos trouxeram o modo de fazer, né? Utilizando o pingo. E em Minas Gerais, pela condição nossa de pastagem, né, de clima, os bovinos se adaptaram muito bem aqui. E daqui foi se produzindo o queijo. Hoje ele está em cada cantinho do nosso estado. Para ser considerado artesanal, é preciso que seja feito com leite cru, da vaca e com pingo. E o pingo é um pingo mesmo, essa gotinha que escorre depois que o queijo é salgado. Na feitura do queijo de hoje, eu vou tirar, durante a noite, o que pingou do soro para eu usar na feitura do queijo de amanhã. Então, esse fermento lático natural que eu estou tirando aqui, ele é chamado de pingo, porque ele pinga durante a noite. E ele contém as bactérias láticas, né, o DNA desse queijo que eu fiz hoje, que eu vou fazer amanhã. DNA que muda com a região. Rodamos centenas de quilômetros com destino à Serra do Salitre, que fica na região do Alto Paranaíba. Aqui conhecemos o seu Vanderlino. Tudo jóia? Bem. Você está toda alinhada aí hoje? Você não cuidou das vacas hoje, não? Hoje ainda não. Ainda não? Vamos dar um pulinho lá? Deixa eu me apresentar. Vamos. Suas belezuras aqui. Fiquei sabendo que o senhor que é o responsável por essa parte aqui, ó, o serviço pesado, é verdade?
Eu gosto mais de fazer o serviço pesado do que lá dentro da casinha de queijo. É? Isso. Por fica quê? fora. Aí é mais tranquilo, né? Lá é uma coisa que você tem que fazer todo dia, a mesma coisa. Agora aqui fora não, aqui varia, né? Um dia você faz uma coisa, outro dia faz outra coisa. Seu Vanderlino e Dona Geralda foram os primeiros produtores que conseguiram, junto ao IMA, lá em 2004, o registro que dá a eles a autorização para comercializar o queijo Minas artesanal em qualquer lugar do estado. As normas estão em constante evolução e a forma de avaliar as queijarias também. A gente leva em consideração histórico de análises, histórico de notificação, se está cumprindo, se não está cumprindo. Então tudo isso leva em consideração quando a gente chega no deu ruim. É pelo histórico positivo que não deu ruim na fazenda do casal. Aqui está no ponto. Já pode até quebrar a massa. Quebra mais ou menos aqui uns 15 a 20 minutos. E depois tira o soro e já vai para a massa. Aí da massa nós pega na cuia e já despeja aqui, ó. Já deu o ponto, já pega, já nós fazemos. Aí espreme aqui mais ou menos 10 minutos, até dar uma consistência boa aqui, que tiver ficado liso. Esse aqui já está pronto. Nós já tirei ele do pano. Tá lindo. Aí coloca na forma de novo. Nós pega a água e lava. Queijo de um lado, lava de outro. Coloca o sal, tá pronto. Continuamos na estrada, agora com destino a Coronel Xavier Chaves, no Campo das Vertentes. Aqui, a Maria Tereza e o marido compraram uma propriedade. Começaram a fazer queijo Minas. Aqui são produzidos 12 queijos diariamente. O processo na sala de cura dura 23 dias. No 24º, o queijo já está pronto para ser comercializado. Ele vai sendo virado frequentemente, diariamente, ele vai ser lavado quando demandar e nós vamos cuidar dele ao longo dos 24 dias. Como um bebezinho. É um bebezinho. E é bem trabalhoso cuidar dele. Nesses dias em que o bebezinho fica ali paradinho na estante, sem refrigeração, o queijo desidrata. Mas não é só a umidade que está em jogo. Muitas mágicas acontecem no período. Todas as características do queijo mudam com a maturação. Ele vai acentuar o sabor, vai acentuar a consistência. Então, são processos físico-químicos e biológicos que acontecem na massa desse queijo, né, que vai fazer com que você tenha um sabor diferenciado. E o tempo para garantir esse sabor já gerou muita polêmica. Como o queijo é feito de leite sem pasteurização, poderia haver riscos para a saúde humana. Daí vieram as leis. A primeira, dos anos 1950, definiu que, para um queijo artesanal ser considerado seguro, ele tinha que ser maturado por 60 dias. Esse período de maturação definido foi muito em função da estabilização dos micro-organismos que tem ali, que com o processo de maturação faz com que estabilize e não causa nenhum tipo de dano ao consumidor depois. Então, é um dos motivos do processo de maturação. Mas, afinal, que mineiro consegue esperar 2 meses para comer um queijinho? O tempo de cura foi caindo e, com ele, o preço. Culpa dos belo-horizontinos. A história fala que, ao longo do tempo, o mercado central foi um dos grandes, como que fala? Foi a grande ferramenta que fez com que o queijo deixasse de ser consumido mais maturado, mas que realmente houvesse essa venda maior de queijo fresco. Mas por que a gente fala isso? Não é o mercado central o responsável. É porque o consumidor que ia lá no mercado, ele queria esse queijo fresco. Daí uma crise foi instalada no setor na década de 1980. A Lucília se lembra bem. Ela ainda era menina quando começou a ajudar a família na produção. Esta bancada o pai produziu especialmente para que ela pudesse trabalhar. Com a facilidade de transporte, de estar levando o queijo no mercado, ele foi entrando no mercado cada vez mais fresco. E foi surgindo um novo produto, que o queijo fresco ele iguala qualquer outro, produzido da mesma forma. E foi perdendo, ele deixou de ser comercializado como forma de história e identidade e começou a ser comercializado como um produto comum. Sua família teve muito prejuízo nessa época? Muito, foi desafiador, Lembro do meu pai
tinha que ganhar em quantidade, em volume e não em qualidade, né? Então, o trabalho da associação ele surgiu mesmo para resgatar essa tradição de 1900 e antigamente, como dizia meu pai, né? De estar comercializando o produto curado e levando a história e o terroir, né? Que é a identidade de cada fazenda produtora de queijo da região. Por décadas, o queijo foi considerado ilegal porque não seguia o tempo de maturação. Sem selo de inspeção federal, entrava clandestinamente em outros estados e milhares de quilos eram jogados fora pela fiscalização. Aconteceu com a Marli. Pegava o queijo, levava para Ribeirão Preto, eu e meu esposo, era a nossa produção e a produção de vizinhos. E aí a gente teve a carga apreendida em 96. Foi aí que o meu marido falou, não, mas um produto bom desse precisa ser consumido, legalizado para vender. Aí a gente foi, entrou em contato com o IMA e aí de lá para cá veio uma novela. Foram muitos capítulos e muita pesquisa. A gente conseguiu provar que esses queijos, com muito menos tempo do que isso, eles estariam curados, estariam aptos ao consumo humano, né? Feito de leite cru. E hoje nós temos outras legislações, temos legislações federais. Em 2002, Minas Gerais foi pioneiro ao promulgar a primeira lei estadual sobre o assunto. E o tempo de maturação oficial caiu. Canastra e Araxá trabalham com 14 dias, período de maturação, mínimo. O Cerro trabalha com 17 dias, mínimo, e as outras regiões 22 dias. Como nós não temos pesquisas específicas para queijos elaborados fora de microrregiões, esses queijos fora de microrregião, eles respeitam o maior período, que seria o de 22 dias. Mas na fazenda do Hugo, tem queijo fazendo aniversário de 5 anos. A nossa peça de queijo mais velha aqui na queijaria hoje, ela tem 5 anos de maturação, mas comercialmente a gente só trabalha com até 1 ano de maturação. Aqui os queijos devem ser lavados e virados praticamente todos os dias, porque o lado do queijo que está em contato com a madeira, ele não matura, ele não ocorre a circulação de ar ali, de oxigênio. Então é importante que para que a cura do queijo seja uniforme, ele deve ser virado durante todos os dias. O governo federal regulamentou o selo Arte, que permite a venda de produtos artesanais de origem animal em todo o país. É a realização de um sonho de muitas e muitas décadas. Bom para quem aprecia e gratificante para quem está do outro lado, já passando o bastão para a próxima geração. Seu Cândido, de Sacramento, no Alto Paranaíba, aprendeu o ofício com os pais e passou para a filha Marli. A Marli, por sua vez, ensinou a Ravana. Nós vamos encerrar essa prosa boa fazendo o quê, seu Cândido? Comendo queijo. Oh, estava esperando tanto por esse momento, senhor? Então, nós estamos no prejuízo, porque está demorando muito. Está demorando. E aqui, olha, nós temos, então, o famoso queijo premiado de casca florida. Aqui nós temos um... Casca lisa, aqui defumado. Aqui nós temos com carvão vegetal e aqui com pimenta calabresa. Qual que você gosta mais? Qualquer um. Todos são bons. O que vier primeiro. E vamos comer então, Marli vai servir a gente, Marli? Viva o queijo? Viva! Viva o queijo!